encontrar-se. Como é bom o encontro. E quando esse encontro é para falar da palavra narrada, das histórias que estão aí no mundo, esses encontros então são de aquecer o coração, aquecer a alma. Eu estou aqui para saudar, para dar boas-vindas a todas as contadoras de histórias, a todos os contadores de histórias desse belo encontro, o encontrão de contadoras e contadores de histórias do Espírito Santo, tão bem costurado pela minha querida Sandra Freitas, a quem eu tenho assim o maior afeto, a maior alegria de conviver. Eu sou Andréa Cosi, eu moro em Belém do Pará, um pedaço da Amazônia, de tantas Amazônias que habitam nessa Amazônia, e faço parte do movimento de contadoras e contadores de histórias da Amazônia, da qual a Sandra também faz parte. E quando recebi o convite para dar as boas-vindas, eu fiquei com o coração pulsante de saber que aos poucos a gente está voltando aos encontros. E falar desse lugar do narrar é de uma alegria e ao mesmo tempo de uma responsabilidade que imediatamente me vem uma história à mente. E essa história, ela é melhor contar para que vocês mesmas possam fazer reverberar cá dentro do peito. Sempre que uma catástrofe ela visitava aquele povo, o velho homem daquela comunidade, ele se dirigia a um determinado lugar da floresta. E lá ele acendia uma fogueira sagrada. Ele dizia uma oração especial. E imaginem quando aquele homem ele seguia esses ritos, a catástrofe, que ora se aproximava daquela comunidade, ela passava longe. E assim foram durante muito tempo. Mas como todos nós um dia partimos, aquele homem, ele se foi. Mas no lugar desse homem veio um segundo homem, que era o guardião. E quando aquela catástrofe lá se aproximava, ela se avizinhava, esse segundo homem, ele cumpria os ritos. Ele sabia o caminho da floresta. Ele sabia acender a fogueira sagrada. Mas ele não sabia mais as palavras da oração especial. E acreditem, mesmo ele não sabendo todos os ritos, a catástrofe passava longe. E assim foi por muitos e muitos tempos. Mas como nós sabemos, esse segundo homem um dia também teve que partir. E veio um terceiro homem. Esse terceiro homem, esse terceiro guardião, ele sabia o caminho da floresta, mas ele não sabia mais acender aquela fogueira sagrada, muito menos as palavras daquela oração especial. Mas creiam, ainda assim, a catástrofe passou longe daquele povo, longe daquela comunidade. E o tempo foi passando, E aquele homem também um dia partiu.
E veio um quarto homem. Esse quarto homem, ele não sabia mais o caminho para a floresta. Ele não sabia mais acender a fogueira sagrada. E muito menos aquelas palavras da oração especial. E agora? Mas, mesmo ele não sabendo no caminho da floresta como acender a fogueira sagrada e as palavras daquela oração especial que livraria o povo da catástrofe, da calamidade, aquele homem sabia de uma coisa. Aquele homem sabia contar as histórias dos seus ancestrais, as histórias de quem veio antes dele. E por saber contar as histórias do seu povo, as histórias dos seus ancestrais, por saber narrar, contar, dizer, a calamidade passou longe, a calamidade passou bem longe daquele povo. Então, contadoras e contadores de histórias, é urgente o clamor para que nós possamos contar, narrar, dizer das nossas histórias, as histórias dos que vieram antes de nós. Que esses dias em que vocês vão passar juntas, juntos, que sejam dias de fortalecimento, de nutrição, de muito afeto, de muita troca de saberes. Que esses dias sejam para acordar pensamentos, para afastar toda e qualquer calamidade que possa recair sobre nós. Contem histórias, narrem histórias. Muito obrigada. Um forte beijo, um desejo enorme de estar aí com vocês. Olá, pessoal do Encontrão do Espírito Santo. Aqui é Beatriz Mirra, contadora de histórias, escritora de BH. Eu sou uma das coordenadoras do Encontrão de Belo Horizonte, ao lado do Pierre André. Estou passando aqui para dizer que, lamentavelmente, não posso estar com vocês, porque é impossível estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu já tinha um compromisso aqui no Rio Grande do Sul, estou falando diretamente de Porto Alegre. Porém, meu coração está com vocês, repleto de alegria, de gratidão por vocês mais uma vez realizarem esse super encontro de almas. Contar história é um encontro de almas, né? As almas se conectam por muitos códigos que vão além da palavra, mas a palavra, ela é sagrada. Então eu mando um beijo para cada palavra, eu mando um beijo para cada mão dada, eu mando um beijo para cada encanto, cada gesto de vocês. Que esse encontrão possa ser repleto de amor, de luz, de muito carinho, para a gente conseguir adiar o fim do mundo, como diria Krenak. Então, um grande abraço. Parabéns! Hola, buena tarde. Les habla desde Colombia Germán Jaramillo Duque, director del Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas que se realiza en Buga cada año por el mes de septiembre. Quiero expresarles que para mí la importancia real de contar historias radica en que este es un mecanismo útil para recuperar la memoria social y mantener intacta la identidad cultural de un pueblo. Contar historias no es solamente un acto de entretenimiento, es también un acto de comunicación y de formación. Preciosos todos, 3 vivas ao encontrão presencial no Centro Cultural do Sesc Glória.
Eu sou Andréa Souza, sou de São Paulo e sou a criadora do Prêmio Baobá, que é considerado pelas mídias o Oscar dos contadores de histórias no Brasil. O Prêmio Baobá identifica, valoriza e distingue contadores de histórias, escritores, editoras, instituições públicas e privadas que, com seu fazer, fortalecem a arte literonarrativa no Brasil. Estamos na 6ª edição, sempre valorizando e aproximando o Brasil contador, o Brasil contadeiro. Afinal, contar é preciso. Eu sou Gislene Matos, contadora de histórias mineira, e eu vim trazer uma boa notícia para os capixabas. É que nos dias 10 e 11 de novembro estará acontecendo no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, o encontrão de contadores de histórias, que será presencial, e as inscrições já estão abertas. E também outras pessoas de outros estados podem participar. Basta vocês se informarem. E olha, depois nos tragam notícia de como é que foi esse encontrão presencial, porque o mundo está precisando muito de contadores de histórias. Boa sorte! Olá a todos, como estamos? Que bom estar aqui falando com vocês. Meu nome é Eric Chartiot, eu sou francês, moro aqui no Brasil há bastante tempo. E que bom, eu faço parte do Encontrão Online e que bom poder estar, me comunicando com vocês e falar um pouco, pensar um pouco sobre essas histórias. Eu gosto de citar sempre Rubem Alves, que tem uma definição tão bonita das histórias, não é? Dizendo que elas não têm compromisso, não é? Compromisso com o passado histórico, elas não têm compromisso com o futuro, elas só têm presente, não é? Porque as histórias são, na verdade, emissárias da eternidade. Olhem que bonito, não é? Olhem que bonito, emissárias da eternidade. Um grande abraço a todos vocês. Até breve. Tchau. Olá, meu nome é Edivânia Brás, aqui de Goiás, integrante do Grupo Guaia Contadores de Histórias da Universidade Federal de Goiás. Quero iniciar este lindo momento de abertura deste evento maravilhoso, Encontrão do Espírito Santo, agradecendo o convite que me foi feito pela querida Sandra Freitas. Gratidão! E continuo me expressando, falando da minha crença de que aqueles que fruem da arte literária por meio da leitura a recriam num ato cênico de narrativa oral, dando-lhe significação, musicalidade, pausas, emoções às palavras que antes eram escritas. Enfim, as palavras, a musicalidade, a gestualidade, as expressões, as pausas, as emoções e os olhares, para quem conta histórias, se constituem assim no jogo de dar sentido, de significar aquele texto à luz de sua experiência vivida, na sua relação com as outras pessoas, por meio do contato com a cultura local, regional, nacional e internacional a que tenha tido acesso, localmente ou por ouvir relatos de causos, de contos e histórias, ou ainda por ter lido sobre, escutado uma música, assistido a um filme, lido um livro, e por isso invariavelmente compõe narrativas próprias de quem conta.
histórias. Assim sendo, aquilo que não está dito no ato de contar uma história pode direcionar e conduzir a significação do enredo, tanto quanto aquilo que foi dito, foi recordado, foi cantarolado, recitado, cantado, brincado, cirandado, dançado. Como nos diz Douglas Moraes, tudo que fica na memória de uma existência se move por entre as mais lindas recordações. É porque se fez na presença de um grande sentimento, o amor pela leitura, gerando pertencimento, identidade e conhecimento. Para Cazuza, cantando a gente inventa um romance, uma saudade, uma mentira. Cantando a gente faz histórias. Já para Samuel Howe, na obra Arte de Hollenberg Vladimir, quando se lê, se assiste a um filme, se aprecia uma obra de arte, se assiste ao balé, se ouve música, fica-se com saudade de algo que nunca se teve ou nunca terá. Fica a experiência de um momento vivido. E segundo Douglas Moraes, na obra Arte de Jean-Jules Henri Geoffroy, na infância, o que se ouve ou o que se vê não sobe para o cérebro, não sobe, e sim desce para o coração e fica aí escondido, aguardando ser acessado pela memória emocional. Entende-se, portanto, que quem conta histórias ao fazê-lo, seja para crianças, jovens ou adultos de todas as faixas etárias, é um ato que concretiza-se em aquisição de conhecimento, pois só contamos o que conhecemos, aquilo que se torna nosso e queremos ou podemos compartilhar desse processo de aquisição de linguagem, seja pela observação da realidade social, artística e cultural em que estamos inseridos, da imaginação que se vê ampliada, da expressão de ideias propiciada cognitivamente e pelo desenvolvimento, melhoria ou preservação das estruturas mentais e das elaborações de conceitos fornecidos por estes elementos que favorecem a imaginação, a criatividade e a elaboração de novas histórias a partir da vivência individual. E essa vivência individual, única e intransferível, como nos diz José Eustáquio Romão, diretor fundador do Instituto Paulo Freire, há uma homogeneidade universal que faz com que todos os seres conhecidos até agora sejam caracterizados por uma incompletude, ou seja, precisamos uns dos outros por seu inacabamento, ou seja, somos imperfeitos, e sua inconclusão, ou seja, estamos em evolução. E nestes processos, estes seres são condicionados por suas trajetórias pessoais específicas de cada conhecedor e por elas são marcados socio-historicamente. Cada conhecedor constrói, na verdade, consciência da realidade. Portanto, falar é dado ao ser humano pela função genética da espécie. Ler e escrever são práticas culturais e contar histórias é uma prática artístico-cultural e literária, que são manifestações da função simbólica, gerando a capacidade que o ser humano tem de representar no teatro e apresentar ao contador de histórias, por meio de símbolos, imagens, ideias, sentimentos, emoções, expressões, sons e movimentos. Assim sendo,
Como nos diz Jaime Zorzi, quem escreve é porque tem algo a dizer, tem algum conteúdo a expressar. Isso significa que todo texto, além de seu conteúdo, tem função social. Pode-se dizer que quem conta história colocou em foco o conteúdo, a trama, as relações estabelecidas na história que ouviu ou leu, em contato com as informações e vivências socioartísticas, culturais e educacionais a que teve acesso, e nela expressa suas percepções, conceitos, crenças e descrenças, advindas daquilo que experienciou e viveu, seja nas relações interpessoais, escolares, culturais ou artísticas. É sempre bom retomar que no momento em que se conta a história a alguém, não há ali uma escuta mecânica, mas sim qualquer coisa que cria, sobretudo, a construção de uma relação entre pessoas, a construção dessa relação interpessoal e do apetite que ela marca. É como se a história existisse só para criar essa grande rede, essa capacidade de estarmos juntos, de escutarmos e sermos outros. Mas quando a criança pede ao pai, à mãe ou a alguém que lhe conte uma história, ela nunca é exatamente repetida. Há ali uma recriação e a criança percebe que esse momento se torna também criadora. E nós que contamos histórias como as crianças precisamos recriar nossas narrativas em momentos como estes, promovidos pelo Encontrão do Espírito Santo, em que podemos compartilhar nossas experiências, nos escutarmos uns aos outros, entrelaçar nossas vivências e tecermos novas possibilidades de nos expressar, nos comunicar, nos encantar com o mundo das linguagens artísticas, culturais, literárias. Finalizo dizendo que baseei esta minha conversa com vocês nas palavras de Mia Couto, que compõe a entrevista a Paulo Habler, concedida em 21/12/2016, intitulada Mia Couto, a tribo de contadores de histórias. Tenha um excelente encontro, compartilhem tudo o que puder, abrace as energias que serão emitidas a você e emita energia para que o outro possa se aproveitar da sua presença maravilhosa. Feliz encontrão! Até a próxima! Tchau! Buenos días, mi nombre es Noelia Leiva Ferrer, soy cubana, actriz y narradora oral, y me gustaría compartir con ustedes algún criterio sobre por qué cuento historia. Para mí, contar historia es como poder vivir, compartir muchas de las cosas, sacadas algunas del imaginario popular, otras de esos escritores que sueñan y crean personajes, situaciones, y compartirlas a través de la palabra con los oyentes, con las personas que nos prestan sus oídos. Es algo maravilloso, es una magia, es un contacto directo donde podemos vivir ese cuento, los que oyen y los que hablan. Contar historias para mí es vivir el relato, darle la imagen, el poderío que tienen las palabras escritas y engrandecerlo, claro está. Muchas veces los escritores
se sorprenden de cómo los cuentos en la voz de un narrador cobran una magia, una grandeza que ellos no habían percibido a la hora de escribir el cuento. Porque no solamente es o leerlo o contarlo, sino que el narrador pone mucho de sí, de sus sensaciones, y esas sensaciones que recibe al conocer el cuento, la transmite, los sentimientos, las situaciones, él la va transmitiendo con la voz. Algunos narradores ponen también el gesto, música, para engrandecer mucho más ese cuento que una vez fue escrito y que entonces comienza a vivir a partir de la voz del narrador. Para mí contar historia es fundamental, es algo maravilloso. Yo vengo de una familia donde mi abuela era una contadora popular, uno de sus tíos abuelos era un contador popular, muy conocidísimo en la zona de donde nacieron, y de ahí me vienen esas ganas de contar, esas ganas de revivir, y nada, espero que a través de la palabra, con los oyentes, con las personas que nos prestan sus oídos, es algo maravilloso, es una magia, es un contacto directo donde podemos vivir ese cuento, los que oyen y los que hablan. Contar historias para mí es vivir el relato, darle la imagen, el poderío que tienen las palabras escritas y engrandecerlo, claro está. Muchas veces los escritores se sorprenden de cómo los cuentos en la voz de un narrador cobran una magia, una grandeza que ellos no habían percibido a la hora de escribir el cuento. Porque no solamente es o leerlo o contarlo, sino que el narrador pone mucho de sí, de sus sensaciones, y esas sensaciones que recibe al conocer el cuento, la transmite, los sentimientos, las situaciones, él la va transmitiendo con la voz. Algunos narradores ponen también el gesto, música, para engrandecer mucho más ese cuento que una vez fue escrito y que entonces comienza a vivir a partir de la voz del narrador. Para mí contar historia es fundamental, es algo maravilloso. Yo vengo de una familia donde mi abuela era una contadora popular, uno de sus tíos abuelos era un contador popular, muy conocidísimo en la zona de donde nacieron, y de ahí me vienen esas ganas de contar, esas ganas de revivir, y nada, espero que mi criterio les sirva para amar un poco más y adentrarse en este mundo de contar historias. Gracias. Sou Alfredo Mourão, curador do Festival Nacional de Contadores de Histórias em Ponta Grossa, Paraná. Saúdo realizadores, narradores, parceiros e demais participantes do Encontro de Contadores de Histórias no Espírito Santo. Este é um momento festivo, quando celebramos a palavra, a emoção, a ancestralidade, a diversidade cultural. Pela palavra, evocamos a tradição oral, a literatura documentada. Pela emoção, promovemos a sensibilidade entre nossas crianças, jovens, adultos e idosos. Pela ancestralidade, resgatamos a memória individual e memória coletiva.
fortalecemos vínculos familiares e sociais. Pela diversidade cultural, revisitamos os povos originários. Revisitamos o cancioneiro popular e identificamos falares e olhares de tanta gente. Quando contamos, nos encantamos. Aqueles que nos veem e nos ouvem se transformam. Hola, buenas tardes. Soy Yune Martínez, actriz del grupo de teatro dramático Rumbo y narrador oral del proyecto de narración oral escénica A la Cuenta de 3. Los estoy saludando desde Pinar del Río, Cuba. Un beso para todos, la tierra del mejor tabaco del mundo. Desde el año 2012 comencé en el maravilloso mundo de la narración oral. Y digo maravilloso porque desde el principio me cautivó, me enamoré tanto que jamás me voy a poder desprender de él. Somos los seres humanos contadores de historias, fabricantes de historias por excelencia. De ahí ese vínculo tan estrecho que hay entre las emociones y el mundo, entre la ficción y la realidad, entre la palabra y la vida. Por eso, para mí, tiene vital importancia nuestro trabajo como narradores orales, porque somos capaces de desarrollar el lenguaje, de desarrollar la fantasía, la imaginación, de despertar emociones y de transmitir valores tan importantes en estos tiempos. Nada, un beso para todos y que vivan los cuentos. ¡Chao! Olá a todos e a todas. Quero dar os parabéns por este grande encontrão que está a acontecer aí. Cá de Portugal, mando um beijinho muito apertado a todos e dizer-vos que o encontrão é de facto um sítio onde nos encontramos todos à volta de histórias, à volta das histórias da nossa vida e que de facto foi um grupo criado durante a pandemia que tem prevalecido ao longo dos tempos e que a Sandra tem dinamizado aqui de uma forma muito, muito especial. De Portugal conta com a minha presença, conta com a minha participação dentro daquilo que me é possível, mas dizer-vos que de facto é uma ideia genial, é uma ideia que deve continuar, que deve ser continuada a levar avante, porque somos nós que vamos transmitir às gerações futuras tudo isto que está aqui a acontecer. E aquele grupo que nós temos mais pessoal, do WhatsApp, em que todos os dias existem mensagens de parabéns, de bom dia, de boa noite, de alento a quem mais precisa. É muito, muito, muito saudável. Parabéns a todos, parabéns por serem contadores de histórias, parabéns por contarem histórias, parabéns por gostarem de histórias e parabéns por vocês próprios serem uma história. Um beijinho grande e até breve. Hola, soy Iván Noé Fajardo Andrade, desde Guatemala, en América Central, la cuna de la civilización maya. Les envío un fuerte abrazo a todas las personas que están siendo partícipes de este encuentro de contadores de historias. Muchas gracias por la labor que hacen. Preservar la tradición a través de la cultura, a través de la tradición oral es muy importante y es muy necesario. Sigan adelante, un fuerte abrazo. Olá, eu sou Iván Noé Fajardo Andrade, eu envio um forte abraço desde Guatemala, na América Central, a cuna da civilização maia. Estou muito feliz de que vocês estão participando no encontro de contadores de histórias. A labor que vocês estão realizando, preservando a cultura, preservando a tradição, através da narração oral é muito importante. É uma grande felicitação para vocês, um forte abraço e que tudo seja do melhor.
Lá vem história. Eu posso dizer para vocês, né, que contar histórias, para mim, é um ato sagrado. A Associação Artística Cultural Mãos que Tecem Histórias vem de uma trajetória de mais de 5 anos aqui de vivência na ilha de Santa Catarina e viajando por outros estados também, com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de dizer que essa associação, que antes era um projeto bem acanhado, simples, que viajava pelos municípios, passou por alguns estados, contando histórias, ativando memórias, e hoje, né, alçou a categoria de associação no dia 13 de junho de 2021. Mas ele já tem uma história longa, mais de 4 anos e mais de 5 anos. Eu sou professora, pedagoga, psicopedagoga, clínica institucional, sou contadora de histórias, mediadora de leitura animada, um projeto que eu criei para trabalhar com crianças e até adultos também com dificuldades no processo de aprendizagem. Deu certo e eu continuei e levei o projeto para a biblioterapia. Vamos lá trabalhar literatura terapêutica, terapia. Vamos lá trabalhar literatura terapêutica e em todos os momentos. Em sala de aula, na clínica, em casa, ali na praça, aqui no novelo. Novelinho, coisa mais linda que você é, novelinho. Então, eu comecei como contadora de histórias em 1985, propriamente dito, para o público, mas já nasci. Nós nascemos contadores de histórias, né? E desde então nunca mais parei. Não tem como parar, não tem. São tantas histórias que nós temos para contar nessas nossas caminhadas por esse mundão afora, lendo, escrevendo, contando, cantando, cantarolando, poetizando, porque eu posso dizer para vocês, né, que contar histórias, para mim, é um ato sagrado. E eu, Claudete Terezinha da Mata, venho caminhando, contando, cantando, poetizando e também cordelando histórias por esse mundão afora desde 1985. Povo do Encontrão, Feliz Natal!